Boa noite. Hoje vamos falar de inclusão social em Cabo Verde, as medidas adotadas para promover a inclusão, o seu impacto e os desafios. A inclusão social contempla várias vertentes, mas uma das prioridades é o acesso ao rendimento. Dados do INE dão conta que a taxa de pobreza absoluta em Cabo Verde chega aos 24%, enquanto que a pobreza extrema afeta 2,8% da população. A nossa convidada é a Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. Boa noite. Ainda bem que encontrou um tempinho na sua agenda para nós. Sim. Muito boa noite, senhora jornalista. Boa noite também a todos aqueles que nos assistem neste momento através da televisão e através das redes sociais. E muito obrigada pelo vosso convite, pela oportunidade de estarmos cá para partilhar informações acerca das medidas políticas para a inclusão social no nosso país. Portanto, a inclusão social contempla o acesso à educação, ao emprego, aos serviços básicos, mas quando se menciona o assunto, vem logo à mente a questão do acesso ao rendimento. Tendo em conta os dados estatísticos sobre a pobreza em Cabo Verde, pobreza absoluta e pobreza extrema, quais são os desafios atuais em termos de inclusão social no arquipélago? Sim, pronto. Realmente nós estamos num momento de grandes desafios. Nós já ultrapassamos momentos difíceis em Cabo Verde e no mundo inteiro. Estou a falar de 2020, em que tivemos que enfrentar e ultrapassar a pandemia do Covid-19. Também enfrentamos um período longo de seca severa. E com isso as medidas já que estavam em curso a partir de 2016, foi o período que iniciamos a nossa governação, foram, digamos, bem-sucedidas, mas nesta altura, em 2020, tivemos a necessidade de repensá-las, redefini-las, tendo em conta os novos desafios, tendo em conta também a crise deixada pela situação da pandemia do Covid-19. Portanto, entramos na governação já definindo um conjunto de medidas de políticas estruturantes para a inclusão social, reforçando as medidas que já estavam em vigor, mas também inovando em termos de medidas. E realmente o acesso ao rendimento foi uma das grandes medidas que nós tomamos, exatamente para proporcionar às famílias que não têm nenhum rendimento, que estão no desemprego durante um longo período, que têm outras dificuldades extremas em termos de acesso aos bens básicos e essenciais, nomeadamente a água, a alimentação, o saneamento, cuidados, a proteção social, a habitação, digamos, medidas que também garantem a inserção social, a inclusão social das pessoas. Não é apenas o fator rendimento, também outras necessidades devem ser supridas para que as pessoas possam efetivamente ser incluídas no processo de desenvolvimento. Mas com o acesso ao rendimento torna-se tudo mais fácil. E o cadastro social único é atualmente considerado o instrumento mais poderoso da política de inclusão social em Cabo Verde, um instrumento que foi criado para identificar e gerir os beneficiários a nível da proteção social. Qual é o perfil das pessoas inscritas no cadastro social único? Olha, o Cadastro Social Único é uma ferramenta que pretende inscrever todos os cabo-verdianos, não é? Registar todos os cabo-verdianos. Digamos que o perfil não tem de ser necessariamente um perfil pré-definido. Mas, entretanto, no momento do registro, da inscrição das pessoas no cadastro social, que é feita por um técnico, por inquiridores, digamos, a ferramenta permite fazer a classificação da pessoa, da situação socioeconómica da pessoa, consoante as condições de vida que a pessoa relatar e que os técnicos verificarem in loco que realmente a pessoa tem. Portanto, é no momento da inscrição e do registro que a ferramenta faz a classificação do perfil da pessoa que está inscrita no cadastro. Entretanto, iniciamos esse trabalho com o cadastro social a partir de 2018 e na perspectiva de dar um maior enquadramento
às pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade no nosso país. Ou seja, os técnicos tiveram orientação clara para darem prioridade no processo de inscrição no cadastro social às famílias que vivem em situação de pobreza. Logo, tiveram que dar prioridade aos bairros mais vulneráveis, não é? Os bairros que têm vários tipos de problemas, nomeadamente de habitação, acesso à água, ao saneamento, outras situações sociais também precisam de uma maior atenção, e lá foram fazer o registro das pessoas que moram nesses bairros. Portanto, é nesse sentido que nós temos neste momento cerca de 61% dos agregados familiares em Cabo Verde registados no cadastro social, e temos 67% da população também registada no cadastro social. Ou seja, temos vários grupos, não é? Grupo 1, 2, 3 e 4. O enquadramento nesses grupos depende da situação socioeconómica que a pessoa vive, e não necessariamente apenas as pessoas que vivem em situação de pobreza devem ser registadas, só que por uma questão de focalizar melhor e de uma forma urgente as medidas políticas para a proteção social, demos essa orientação para os técnicos darem prioridade às famílias que demonstram claramente que vivem numa situação de pobreza. E as pessoas, as famílias em situação de vulnerabilidade, a partir do momento em que estejam inscritas no cadastro social único, podem beneficiar de programas e projetos no sentido de promover a inclusão social? Boa parte das pessoas tem beneficiado dos programas, dos projetos. Digamos que o cadastro social neste momento cobre 16 programas sociais. Temos vários programas, não é, que promovem a inclusão social. Começou a falar do rendimento social de inclusão, portanto do acesso ao rendimento, mas falamos também da pensão social, da tarifa social de água e de energia, portanto dos cuidados, da subvenção para o pré-escolar, de vários outros apoios que nós temos vindo a atribuir às famílias mais vulneráveis, programas na área da saúde, na área de educação, nomeadamente com a seleção de jovens que beneficiam de bolsas de estudos para formação profissional, também na área da saúde, quem deve ou não pagar a taxa moderadora de saúde. Já as pessoas que estão inscritas no cadastro social têm isenção, nomeadamente os idosos que estão nos grupos 1, 2 e 3, têm isenção das taxas moderadoras, ou seja, são cerca de 16 programas sociais que o cadastro social pode ser utilizado, é utilizado como uma ferramenta importante para focalizarmos esses programas exatamente naquelas pessoas que estão a viver em extrema pobreza, em situações de dificuldades no acesso aos bens básicos e essenciais. Portanto, e um dos programas ou projetos através do qual as pessoas em situação de vulnerabilidade podem beneficiar é o rendimento social de inclusão. Quais são os critérios básicos para que as pessoas beneficiem do rendimento social de inclusão? As pessoas têm de estar a viver na pobreza. Em primeiro lugar, têm de ser famílias que vivem na pobreza. Há situações, por exemplo, em que muitas vezes se pergunta, essa família... há uma pessoa que trabalha, tem um elemento que está no emprego, por exemplo, uma mãe que é mãe solteira, que é mãe chefe de família, tem um emprego, mas tem um salário mínimo nesse emprego. Entretanto, tem 4 filhos, por exemplo, e tem um filho com deficiência. Essa pessoa deve ser enquadrada para receber o rendimento social de inclusão. Portanto, há critérios bem definidos, ou seja, a pessoa tem de estar a viver numa situação de pobreza e o seu rendimento tem de ser um rendimento que não consegue cobrir ou suprir as suas necessidades básicas ou as necessidades básicas do seu agregado familiar. Portanto, é nessa lógica que vamos fazendo a seleção das pessoas, damos prioridade, sim, por exemplo, também às pessoas idosas já com uma certa idade, não é, que ainda conseguem trabalhar, que vivem sem nenhum rendimento, que não têm nenhuma pensão social ainda. Damos prioridade também às pessoas com deficiência e prioridade também às famílias chefiadas por mulheres, que são maioritariamente os beneficiários desse programa até este momento. Mas para dizer que o programa Rendimento Social de Inclusão
É um programa que não atua isoladamente. É um programa que atua em paralelo com o programa Inclusão Produtiva, não é? Portanto, nós pretendemos dar esse rendimento social de inclusão às pessoas ou às famílias durante um determinado período de tempo, que pode variar entre 1 a 2 anos, e ao mesmo tempo essa família vai recebendo uma capacitação profissional, vai se preparando para o mercado de trabalho através da capacitação e através do apoio à criação de atividades geradoras de rendimento. E isso faz com que depois de 2 anos a família esteja, ou a pessoa que trabalha na família ou que esteja no desemprego, tenha melhores condições de vida para digamos, suprir as suas necessidades e tenha o aumento do seu rendimento para suprir as suas necessidades. Portanto, também, paralelamente a tudo isto, nós vamos apoiando as famílias com outros programas, como, por exemplo, a tarifa social de água e luz, programas que visam inserir, portanto, crianças nas creches e nos jardins, com subvenções que nós atribuímos a cerca de mais de 7 mil crianças para frequentarem os jardins, com propinas que nós apoiamos, mas também pretendemos apoiar cerca de 2 mil crianças para frequentarem as creches até 2026. Portanto, nós estamos a implementar esses programas todos nessa perspectiva de garantir o acesso ao rendimento, mas para aumentar o rendimento da família não é apenas a parte monetária, o rendimento financeiro, é preciso também que os apoios sejam de forma integrados, não é? É preciso que haja também uma integração das políticas, de modo que uma mesma família possa beneficiar de vários tipos de programas. Ou seja, uma mãe que esteja no desemprego, que tenha acesso ao programa Rendimento Social de Inclusão, pode beneficiar de uma subvenção para os seus filhos frequentarem creches ou jardins. Pode beneficiar de uma tarifa social de água e luz, pode beneficiar de uma propina para o seu filho também concluir os seus estudos superiores, por exemplo, se for um jovem dedicado e empenhado que esteja de facto preparado para continuar os estudos. Também a mesma coisa para a formação profissional. Ou seja, nós temos de atuar de uma forma integrada com essas políticas, fazer uma conjugação de esforços também com os outros setores, uma articulação forte com os outros setores, porque essas outras políticas, portanto, na área da educação, da saúde, da habitação também, da energia, de água, saneamento, são políticas que são implementadas pelos setores, não é? Pelos seus respectivos setores. Então há que haver essa articulação para que as famílias possam beneficiar desses programas, possam também sair da sua situação de pobreza, tendo essas situações resolvidas para poderem suprir as suas necessidades básicas e para poderem desenvolver outras ferramentas que vão possibilitar-lhes a sua inserção no mercado de trabalho sem grandes constrangimentos. Por exemplo, em termos de número, quantas pessoas, quantos beneficiários já receberam o apoio, por exemplo, em termos de rendimento social de inclusão ou de projeto de inclusão produtiva? O governo tem conseguido medir o impacto destas ações? Olha, até este momento, desde 2020 até este momento, em termos de beneficiários do programa Rendimento Social de Inclusão, podemos falar à volta de 43 mil famílias. Mas, entretanto, temos de considerar o período da pandemia, em que tivemos que reforçar a atribuição desse apoio, desse rendimento. Digamos, criamos um rendimento social de emergência, que chamamos rendimento social emergencial. Tivemos que abranger, portanto, muitas famílias que foram afetadas pela pandemia do Covid-19, que ficaram no desemprego, que eram pessoas que trabalhavam no setor informal e, de repente, ficaram sem nenhum sustento, e tivemos de dar cobertura, vazão a essas pessoas, digamos, possibilitando-lhes ter esse rendimento mínimo durante um determinado período.
Mas neste momento podemos falar de cerca de 9.000 famílias que estão a beneficiar do programa Rendimento Social de Inclusão, cerca de à volta de 3.000, aproximadamente 4.000 famílias a beneficiarem da inclusão produtiva, e esse número vem, portanto, desde 2023 até agora. Portanto, nós temos vindo a trabalhar com essas famílias, como eu já disse, com essas vertentes: rendimento social, inclusão produtiva, apoio para subvenções de pré-escolar e de creches, mas também os outros tipos de apoios que eu já referi. Então, portanto, são projetos, portanto, a questão do acesso ao rendimento, bem-estar da família, portanto, é uma questão transversal. Que instituições intervêm nestes projetos? Por exemplo, o projeto de inclusão produtiva? Olha, realmente são programas transversais e a sua implementação tem sido feita no âmbito de fortes parcerias que nós estabelecemos com a sociedade civil, nomeadamente com ONGs. Nós temos a Morabi, nós temos a OMCV, como ONGs que têm colaborado com o Ministério da Família na implementação desse programa, através da capacitação profissional, através do seguimento na implementação das atividades geradoras de rendimento. Temos o IFP também, que tem contribuído e que tem colaborado na formação e na capacitação das pessoas. Portanto, temos essas instituições, temos que contar sempre com a colaboração das ONGs, das várias associações também, porque tudo o que nós estamos a fazer, que se enquadra também no âmbito de uma estratégia clara da erradicação da pobreza extrema, só poderá ter sucesso se houver essa conjugação de esforços, de sinergias entre o governo, a sociedade civil, as associações e as outras instituições do Estado e as próprias famílias também colaborarem efetivamente na implementação desses programas. Há instantes perguntei sobre a questão do impacto. Tem-se conseguido medir o impacto das ações em termos de inclusão social? Nós vamos medindo esse impacto, digamos, no acompanhamento da redução da pobreza extrema que nós temos vindo a verificar. Portanto, nós sentimos que desde 2015 até hoje tivemos uma redução quase de 50% da pobreza extrema. Estamos neste momento à volta de 2,8%, mas já estivemos em 4,9%. Então, há claramente essa redução que advém, de certa forma, da implementação dessas medidas, portanto, do acesso ao rendimento, do acompanhamento das famílias. Temos o programa Acompanhamento Familiar, vamos fazendo esse acompanhamento até as famílias estarem devidamente inseridas socialmente e no mercado de trabalho. Também, paralelamente, os outros programas que têm sido implementados, com o reforço também de toda a ação social escolar que nós temos vindo a desenvolver para garantir a frequência das crianças nas escolas, com o reforço também das bolsas de estudos para o ensino superior e para a formação profissional, com o fomento de ações de formação profissional, de empreendedorismo, de várias ações de capacitação também que têm sido desenvolvidas por parte de outras instituições, como o ICIEG, o Instituto de Igualdade e Equidade de Género, com vista a integrar as mulheres no mercado de trabalho. Essas ações todas têm vindo a dar respostas significativas no que diz respeito à melhoria das condições de vida das populações, ou seja, na redução da pobreza extrema no nosso país. Em relação à pobreza absoluta também, verificamos claramente uma diminuição da pobreza absoluta, que neste momento, como disse inicialmente, está à volta de 24,75%, se não estou em erro, e em 2015 encontramos a pobreza absoluta com uma taxa de 35%. Ou seja, estamos a sentir o impacto dessas medidas, avaliando a situação da pobreza, avaliando também pela situação das próprias famílias que têm realmente dado respostas positivas em relação a esses programas, mas ainda que têm conseguido. Claramente, nós temos muitos desafios. Temos muitos desafios. Digamos que o nosso desafio maior é erradicar a pobreza extrema no nosso país e reduzir significativamente a pobreza absoluta. Então, para chegar lá, nós temos de continuar a reforçar
esses programas nós estamos a implementar até hoje, não é? Nós temos que garantir o acesso ao rendimento, temos que garantir o acesso aos cuidados, principalmente às pessoas mais vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência, crianças na faixa etária dos 0 aos 15 anos. Temos que garantir a promoção da igualdade e equidade de género e temos de continuar a fomentar a inclusão produtiva no seio de mulheres e jovens. Temos esses desafios, mas temos um desafio maior, que é a promoção da articulação entre os setores para que esses programas todos que estão, digamos, a serem implementados no âmbito dessa estratégia de erradicação da pobreza extrema, possam ser implementados com sucesso. Porque, por exemplo, quando estamos a reforçar toda a política habitacional, construindo mais habitações para as famílias mais vulneráveis. Temos 941 habitações construídas, estão em curso ou em processo de construção mais 508 habitações, serão entregues com certeza às famílias que estão em situação de pobreza. Temos também outros desafios na área de cuidados, por exemplo, que é a universalização das creches, ou seja, a partir do momento que universalizarmos a frequência das creches, as mães, as famílias já não têm essa responsabilidade, essa preocupação de ter o dinheiro, tirar dentro do seu rendimento essa propina para pagar as creches. Já não tem essa preocupação também de pagar a propina gratuita dos filhos. Já não tem talvez essa preocupação de dar duas ou três refeições quentes às crianças, porque nas escolas têm tido essa oportunidade. Temos mais de 90 mil crianças que tomam uma refeição quente nas escolas. Portanto, nós temos vários programas que reforçam também a proteção da infância, libertando as famílias para o mercado de trabalho, quando assumimos o compromisso de investir fortemente na área de cuidados, não é? Com as creches, o pré-escolar, a frequência do ensino secundário, o ensino básico, também a garantia da gratuitidade para alunos com necessidades educativas especiais, alunos com deficiência. Desde o pré-escolar até ao ensino superior ou à formação profissional, nós estamos a libertar as suas famílias para o mercado de trabalho e, consequentemente, aumentar o rendimento dessas famílias. E acreditamos que, reforçando tudo isso, vamos diminuindo a pobreza extrema, vamos conseguindo mais ganhos no seio das famílias e vamos tendo um impacto positivo no desenvolvimento social, na inclusão social no nosso país. Há muitas queixas em relação, por exemplo, à inclusão social de pessoas portadoras de deficiência, que as medidas adotadas ainda são insuficientes, que muitas ficam num papel. Temos a plena consciência disso, temos a plena consciência que ainda estamos muito aquém das necessidades das pessoas com deficiência no nosso país. Precisamos fazer muito mais, precisamos dar passos mais largos nesta matéria, mas já fizemos um longo percurso, criamos a lei da gratuitidade para pessoas com deficiência, como eu já disse, desde o pré-escolar. Também o sistema educativo tem dado respostas a esse nível, embora haja ainda grandes desafios. Precisamos continuar a formar professores, a especializar os professores na área da deficiência, em vários tipos de deficiência, a formar profissionais da saúde nesta área para poderem responder às necessidades que temos no nosso país. Precisamos também continuar aumentando a pensão social para as pessoas com deficiência. Há pessoas com deficiência recebendo o rendimento social de inclusão, mas, entretanto, para aumentarmos a nossa capacidade de resposta para esse público, criamos uma estratégia nacional para as pessoas com deficiência. E no âmbito dessa estratégia, que consideramos que é um marco fundamental para garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, e isso nos diferentes domínios, como na saúde, na educação, no desporto, no lazer, na cultura, também na inserção no mercado de trabalho, né? e no sistema educativo. Essa estratégia vai conseguir dar respostas, porque vamos atuar no âmbito dessa estratégia fortemente na sensibilização da nossa sociedade para essas questões, na sensibilização das comunidades, das famílias,
Vamos também investir muito mais na especialização dos profissionais da saúde e da área da educação, através, por exemplo, da educação, criando mais condições para as equipas multidisciplinares do Ministério da Educação, criando e contratando mais cuidadores para acompanharem os alunos com deficiência nas escolas. Pretendemos, no âmbito dessa estratégia, também criar ou alargar a rede de centros de cuidados, não é? Expandir a rede de centros de cuidados e de reabilitação para as pessoas com deficiência e criar um sistema de sinalização e intervenção precoce, porque temos essa necessidade em Cabo Verde. As crianças precisam ser sinalizadas desde a tenridade, acompanhadas e seguidas, não é? Precisam também ter ou beneficiar dos serviços de cuidados. Este ainda é um constrangimento, o acompanhamento das famílias. Pois, o acompanhamento das famílias e das próprias crianças, não é? E, portanto, isso é um grande desafio e nós vamos chegar lá, estamos a trabalhar, já temos essa estratégia, pretendemos implementar ainda este ano boa parte daquilo que está previsto na estratégia. Já temos o financiamento da cooperação espanhola para um projeto que beneficia pessoas com deficiência, onde vamos atuar fortemente na criação de mais centros de reabilitação e cuidados para ajudar as pessoas, nomeadamente crianças, ainda este ano. Ainda este ano temos esse desafio de implementar, de criar mais centros. Criamos Há críticas centro... de que as coisas tardam em sair do papel, enquanto que as famílias com portadores de deficiência e outros problemas de vulnerabilidade ficam aguardando, ficam sofrendo e as coisas tardam em sair do papel. É como eu já disse, nós temos a plena consciência que precisamos acelerar as medidas na área da deficiência, porque as pessoas têm essas necessidades e nós estamos a trabalhar para um crescimento saudável da nossa população e para um desenvolvimento sustentável do nosso país. E esse desenvolvimento sustentável só poderá acontecer se incluirmos a diversidade nesse processo de desenvolvimento de Cabo Verde. As pessoas com deficiência têm prioridade nesse processo, merecem o apoio do governo. Temos vindo a desenvolver vários programas, por exemplo, com as associações que atuam na área da deficiência, temos vindo a atribuir uma subvenção anual, não é? A 12 associações que trabalham na área de deficiência em Santiago, em São Vicente, em Santo Antão, para lidarem bem com as pessoas, principalmente crianças que atendem nesses centros e nesses projetos da área de deficiência. Mas também, dentro desta área, para o mercado de trabalho, temos esse desafio, porque já temos muitos jovens com deficiência que já concluíram o ensino superior, uma formação profissional, e queixam-se também da falta de sensibilidade por parte da sociedade, por parte das empresas, em realmente conseguir uma vaga para receber essas pessoas nas suas empresas, nas suas instituições. Então nós precisamos conscientizar a nossa sociedade que o desenvolvimento só se faz com a diversidade. Então todos temos essa responsabilidade. O governo vai fazendo, já temos essa possibilidade, atribuímos essa possibilidade às pessoas com deficiência de frequentarem o ensino superior, de frequentarem formação profissional. As empresas precisam estar preparadas e as instituições e conscientizadas, sensibilizadas para receberem essas pessoas ao terminarem as suas formações. Acho que temos também de pensar na dignidade das pessoas no quadro do desenvolvimento social que nós queremos para o nosso país. Em relação aos idosos, aumenta o número de idosos que vivem em situação de solidão? Há programas específicos para os idosos? Realmente, em relação aos idosos, verificamos um aumento do número de idosos no país, não é? De 65 anos ou mais. Passamos de cerca de 37 mil idosos para 49 mil. Portanto, isso constitui um desafio, porque nós queremos também trabalhar com os idosos para que todos tenham um processo de envelhecimento saudável, tenham uma vida na terceira idade, tenham uma vida ativa socialmente. Então, para além de todos os programas que têm sido direcionados aos idosos, principalmente aos idosos mais vulneráveis, o Programa Nacional de Cuidados tem dado uma atenção especial. Formamos centenas de cuidadores, contratamos 150 cuidadores que estão a cuidar
principalmente das pessoas idosas. Temos mais de 700 idosos que estão a receber cuidados no seu domicílio. E estes são idosos que vivem sozinhos, como disse, que vivem na pobreza, muitos deles não têm o apoio das suas famílias, que precisam desse apoio do Estado. Muitos vivem com uma pensão de 6 mil escudos ainda. Sim, outros vivem apenas com essa pensão, então nós temos também que direcionar os outros programas aos idosos. Por isso é que eu disse que isso é tudo transversal. Os programas que nós estamos a implementar são transversais a vários públicos. Temos idosos a receberem rendimento social, temos idosos no programa Inclusão Produtiva, aqueles que têm ainda força de trabalho, temos idosos a receberem pensão social, aumentamos o número de beneficiários da pensão social, temos neste momento cerca de 20.600 idosos a receberem pensão social. E para os idosos criamos o Estatuto para as pessoas idosas em Cabo Verde, exatamente para reforçarmos os direitos das pessoas idosas que de certa forma estão consagrados em outros instrumentos legais, mas a intenção era exatamente criar um instrumento direcionado especificamente aos idosos, para defender melhor os seus direitos. E aqui no âmbito do Estatuto prevemos exatamente a responsabilizar as famílias, né, em relação aos cuidados que devem ter para os seus idosos, responsabilizar também criminalmente todos aqueles que violam os direitos dos idosos. Temos muitos idosos que sofrem violência verbal, violência financeira, violência sexual, violência emocional, psicológica, violência física. Então, o Estatuto prevê a responsabilização criminal de todos aqueles que violam esses direitos. Ainda no âmbito desse Estatuto, instituímos, portanto, a gratuitidade de idosos que estejam nos grupos 1, 2 e 3 do cadastro social no atendimento nos serviços de saúde e também a prioridade no atendimento nos serviços de saúde e no acompanhamento e tratamento médico. O Estatuto também prevê uma maior participação dos idosos na vida social, nomeadamente em atividades culturais, educativas, no próprio exercício de uma função ou de uma atividade profissional. Prevendo o Estatuto a prioridade na seleção das famílias para as habitações sociais que tenham sob a sua responsabilidade idosos ou um idoso. Estabelece também ainda o Estatuto a eliminação das barreiras nos transportes públicos e também a criação de um passe que isente ou que isenta ou que reduza, não é? Tudo isso é previsão. Mas... É previsão e nós já estamos a trabalhar na implementação com ações de sensibilização junto das várias instituições. Nós temos já nos serviços de transportes algumas reduções, não é? Nomeadamente transportes aéreos, transportes marítimos, transportes terrestres, já temos essas reduções para as pessoas idosas, reduções dos custos de transportes. Portanto, é um conjunto de medidas que o Estatuto prevê, que reforça os direitos dos idosos e que nós, na nossa sociedade, precisamos ter realmente essa noção, essa consciência de que todos devem colaborar, porque um dia todos seremos idosos também. Sim. Como é que vai a parceria com as igrejas na promoção do bem-estar das famílias em Cabo Verde? Sei que as igrejas têm um papel fundamental na questão, por exemplo, da prevenção da violência urbana. As igrejas têm um papel fundamental e são grandes parceiras do governo, principalmente na área social. São grandes parceiras, temos implementado muitos projetos em parceria com as igrejas. Recentemente também atribuímos os espaços dos edifícios Casa para Todos, não é? Os espaços térreos que estavam ou que estão abandonados, que ainda não têm nenhuma ocupação, às igrejas para desenvolverem projetos sociais na área de cuidados, para cuidarem de idosos, de pessoas com deficiência, de crianças, nomeadamente a abertura de centros de dia. Também tem beneficiado de algumas ações no âmbito dos projetos da Direção-Geral de Inclusão Social para ajudar as famílias a suprirem as suas necessidades mais básicas, como, por exemplo, a necessidade de alimentação. As igrejas recebem algum subsídio, algum recurso financeiro para a implementação de projetos? Não têm recebido, mas temos... Pronto, em relação à ocupação dos espaços, o Estado subsidia
a ocupação desses espaços. Portanto, as igrejas não vão pagar uma renda na totalidade, vão pagar uma renda irrisória para ocuparem esses espaços com os seus projetos sociais, que serão também apoiados pelo governo. Mas há, por exemplo, a Liga Nazarena, em São Nicolau, em São Vicente, tem vindo a receber o subsídio do governo através do Ministério da Família para implementar os seus projetos na área de cuidados. Portanto, temos a Casa da Sopa em São Vicente, que já beneficiou de um financiamento do Ministério da Família, e temos um lar de idoso em São Nicolau, na Ribeira Brava de São Nicolau, que também foi selecionado para beneficiar da subvenção ou do subsídio, do apoio financeiro do Ministério da Família para implementar esse projeto. Portanto, temos essa parceria, temos a plena consciência que as igrejas têm feito um trabalho extraordinário. Também com a Caritas de São Vicente, durante o período da pandemia, desenvolvemos uma excelente ação social, onde milhares de pessoas, famílias, foram beneficiadas com cestas básicas, isso aqui na Ilha de Santiago e em outros concelhos do país. E vamos ter de continuar com essa parceria, sempre de uma forma reforçada, porque as igrejas têm esse papel, não apenas acudindo às pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, como também na transmissão de valores importantes que também fazem parte desse desenvolvimento social inclusivo que nós pretendemos. Por exemplo, a responsabilidade, a honestidade, a solidariedade, o amor ao próximo, são as condições, são os valores essenciais que fazem também com que esses projetos que nós estamos a desenvolver tenham sucesso e sejam bem implementados. Portanto, a senhora secretária de Estado enumerou alguns projetos, algumas ações, mas ainda há excluídos. Há pessoas que ainda não têm acesso ao cadastro ou ao programa Rendimento Social de Inclusão ou inclusão produtiva. O que fazer para incluir a todos? Porque o próprio governo reconhece que há erros na inscrição, por exemplo, no cadastro. Sim, pronto. Em relação a esse último ponto, há erros, há 9% de margem de erro no programa cadastro, não é? Na inscrição. Mas, entretanto, criamos um mecanismo de reclamação, uma plataforma de reclamação, onde as pessoas têm a oportunidade de fazerem a sua reclamação em relação à sua inscrição, em relação ao seu enquadramento, à classificação que lhe é dado no cadastro social. Mas também pode, sim, via internet. Mas através digital, sim, também, mas temos os serviços que implementam o programa cadastro social, nomeadamente as câmaras municipais, temos a Direção-Geral de Inclusão Social que pode atender as pessoas e temos o serviço de coordenação de cadastro aqui no Ministério da Família em Santiago, que tem telefone, não é? Tem um número de telefone e tem também um coordenador e tem uma equipa técnica que faz essa coordenação desse programa. Mas, entretanto, reconhecemos que os erros devem ser sanados, nós estamos a trabalhar para sanar todos os erros, mas reconhecemos que ainda estamos num processo. Ainda não temos toda a população de Cabo Verde registada no cadastro social, não é? Por isso é que é necessário que... E, consequentemente, há pessoas vulneráveis ainda não contempladas pelos programas. Temos a consciência disso e até porque não temos ainda os recursos financeiros suficientes para contemplarmos todas as pessoas, neste momento, que vivem em situações de vulnerabilidade. Nós estamos a implementar os recursos disponíveis, estamos a mobilizar mais recursos, cada vez mais no âmbito das receitas do Estado, mas também com os nossos parceiros nacionais e internacionais, para beneficiarmos muito mais pessoas com os projetos sociais. Por exemplo, o programa Rendimento Social de Inclusão é um programa que teve o seu orçamento aumentado significativamente graças às receitas do Estado, a receita da taxa turística, que alimenta o Fundo Mais, que é o Fundo Social, não é? Então, graças a esse aumento, a esse recurso financeiro do Estado, através das taxas turísticas, que é 50 cêntimos de cada a taxa de cada pagamento, não é, num hotel, graças a isso nós estamos a aumentar o número de beneficiários para o rendimento social de inclusão. Ou seja, nós temos de continuar a fazer o registro das pessoas no cadastro social. Esse registro tem de ser feito sempre em parceria com as câmaras municipais, em parceria com as várias instituições do Estado,
E como é que está esta parceria com as câmaras municipais? Portanto, nós temos dado continuidade normalmente a essas parcerias. Temos algumas câmaras que colaboram de uma forma mais expressiva, outras colaboram de uma forma menos expressiva. Digamos que temos algumas situações, por exemplo, em que, por exemplo, no Conselho do Maio e de Porto Novo, temos um grande número da população já coberta pelo cadastro social único. E temos outros concelhos, Ribeira Grande de Santiago, por exemplo, que tem ainda Concelho da Praia, que tem ainda uma inscrição muito baixa da população, uma taxa de inscrição muito baixa. Quais são os motivos? Isso tem a ver com a dinâmica que cada concelho consegue imprimir, não é? Na implementação ou na realização dos inquéritos e no registro das populações. É preciso que haja esse acompanhamento. Inicialmente começamos com o programa através das câmaras municipais, que identificaram coordenadores, não é? Que era um técnico social, para fazer esse trabalho da coordenação. Entretanto, houve muitas reclamações, continuamos com esse mesmo sistema, temos o coordenador, temos os inquiridores, mas caso houver essa necessidade de repensar, em alguma forma, de acelerar esse processo em todos os concelhos do país, não deixando nenhum concelho menos coberto, não é? Então, podemos alterar esse figurino e arranjar formas de colocar inquiridores no terreno para darem cobertura à população que ainda não está registada. Mas temos uma outra situação, que é a necessidade de estarmos a atualizar os registros no cadastro social, porque uma família pode estar hoje, por exemplo, no grupo 4 e daqui a 6 meses pode ter a sua situação, poderá ter a sua situação socioeconómica alterada. Poderá como é que se faz já o seguimento? Estar no grupo 1, por exemplo, caso seja inquirida. Pronto, como é que se faz a atualização? Portanto, as famílias podem procurar os serviços das câmaras municipais para fazerem a sua atualização, mas já estamos a trabalhar numa dinâmica para realmente recomeçarmos a fazer o registro das famílias que já estão inscritas. Podemos fazer visitas domiciliárias. Uma família cuja situação económica melhorou e já não merece estar no nível 1, não é? Que é o nível dos mais vulneráveis, não é? Como é que se faz para atualizar depois? Pois, temos essas situações. Essa atualização tem de ser feita pela coordenação do cadastro social, não é? Através dos seus técnicos. Por isso é que eu estou a dizer que, periodicamente, nós temos que fazer, de reforçar esse mecanismo de deslocação ao terreno para fazer os inquéritos e ir bater nas portas onde já foram realmente feitas o inquérito. Então, temos essa responsabilidade de atualizar sempre, de reforçar os mecanismos do reforço e de atuação no terreno, aumentando os financiamentos, porque isso tudo tem custos, mas também as próprias famílias devem ter a consciência social. Então aqui aproveito para apelar para uma maior consciência social da nossa população. Para pensarmos no próximo. É aqui que eu falei dos valores como a solidariedade. Quem for beneficiado num determinado momento e a partir, por exemplo, de 6 meses já não esteja com essa necessidade para suprir as suas necessidades básicas, essa pessoa pode recorrer aos serviços do cadastro social nas câmaras municipais ou na Direção-Geral de Inclusão Social para realmente relatar a sua mudança em termos socioeconómicos, a sua situação de vida. E isso para podermos ajudar uma outra família que ainda não esteja beneficiando dos programas, por exemplo, o rendimento social de inclusão. Então, os dispositivos informáticos não conseguem fazer este seguimento, porque seria raro uma família. Mas podemos fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento é possível ser feito, lá está, com a conjugação de esforços e de sinergias entre os diversos setores. Por exemplo, quando uma família consegue uma inserção no mercado de trabalho, automaticamente já está registada, não é? Tendo
de ter o INPS, tem de ter o seguro, não é? A sua segurança social, e através da segurança social podemos estar informados acerca das pessoas que já estão numa situação diferente, num emprego, não é? Já fazendo desconto, etc. Também em relação à inclusão produtiva, a própria Direção-Geral de Inclusão Social vai fazendo o acompanhamento familiar e, digamos, relatando os casos de sucessos de famílias que já conseguiram ultrapassar os momentos difíceis e que estão já enquadradas no mercado de trabalho e com uma situação de vida diferente. E os dados são automaticamente atualizados. Mas claro que corremos o risco, sim, de termos situações que estão fora do nosso controle. Não é? Mas se cada instituição fizer a sua parte, esse acompanhamento, de relatar tiver essa preocupação de relatar essas situações de pessoas que, por exemplo, uma família que precisava de uma tarifa social de eletricidade, por exemplo, se conseguiu uma habitação social, por exemplo, portanto, logicamente que já vai pagar uma renda irrisória, ou vai pagar uma renda resolúvel, que com certeza será uma quantia irrisória, não terá necessidade de receber um subsídio ou de receber um apoio para o pagamento da tarifa de eletricidade. Essa família tem de desenvolver os seus esforços para tentar suprir as suas necessidades e assumir as suas despesas consoante as condições que o próprio governo vai dando para a sua melhoria de condição de vida. Para terminar, que projeto prioritário tem neste momento em cima da mesa, em termos de inclusão social? Para terminar mesmo. Olha, nós temos o desafio de implementar a Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência. Todos os projetos são prioritários. A criança é a prioridade absoluta do nosso governo. Estamos a reforçar a capacidade técnica da instituição que tem a vocação para a área da infância, o ICA, não é? O Instituto Cabo-Verdiano de Menores. Temos um conjunto de medidas à volta da proteção da criança, instrumentos legais que já foram desenvolvidos, outras medidas como os centros de dia, centros de proteção social, que estão atuando na prevenção e no combate a situações que violam os direitos das crianças. Temos planos em curso, o plano de combate à violência social, criança como prioridade absoluta, já está numa fase bem desenvolvida em termos de projetos e recursos financeiros que são afetados a esses projetos. Temos essa necessidade de dar prioridade máxima até o fim desta legislatura na área social para a área da deficiência. Ou seja, implementar a Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência é fundamental, é uma grande prioridade. Precisamos ter mais centros de cuidados e de reabilitação, precisamos ter mais profissionais. Já há um prazo para a implementação desta estratégia? Portanto, o nosso prazo é até 2026 começarmos a implementar a estratégia, criar as bases sólidas para também que haja continuidade na implementação da estratégia. Portanto, nós vamos começar o processo de implementação e a partir de 2026 deverá haver uma continuidade nesse processo. Portanto, o desafio é concebermos projetos de tal forma que poderemos ter a sua continuidade no futuro sem nenhum problema. Isso é que é o desafio. Portanto, temos uma estratégia bem clara e bem definida, com aquilo que é necessariamente importante e aquilo que tem de ser feito no horizonte 2026. Mas não havendo a possibilidade de implementar tudo até 2026, com certeza que vamos criar as bases sólidas para a sua implementação após 2026, em sequência, não é? Portanto, dependendo da vontade política, dependendo também da vontade técnica, da vontade profissional de todos aqueles que estiverem envolvidos na sua implementação. Muito bem, agradecemos a sua presença aqui no programa Ponto por Ponto, a sua disponibilidade apesar da agenda apertada. Muito obrigada também, foi com muito prazer que eu estive cá. Foi assim a conversa com a Secretária de Estado de Inclusão Social, Lídia Lima, sobre as medidas que estão sendo adotadas para promover a inclusão social em Cabo Verde, o impacto, os desafios e muito mais. Fique bem, até a próxima terça-feira. Boa noite.